noite. Começa agora o Jornal das 18h30. Boa noite. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. Os brasileiros ou estrangeiros viajantes não vão precisar mais apresentar comprovante de vacinação ou teste negativo de Covid na entrada do país. A medida vale para portos, aeroportos e fronteiras. O órgão decisor, a Anvisa, já comunicou a mudança para operadores aeroportuários, postos de fronteira e companhias aéreas. O fim da obrigatoriedade de apresentação dos documentos aparece em uma nota técnica publicada pela Anvisa em 23 de maio. A decisão foi tomada por conta do fim da emergência sanitária de importância internacional, de acordo com a agência reguladora. A Anvisa afirmou que as recomendações de medidas não farmacológicas para a prevenção e controle da Covid-19 e a notificação e resposta a casos suspeitos ou confirmados da doença devem ser mantidas, além dos planos de contingências atualizados para o enfrentamento de futuras emergências sanitárias internacionais nos pontos de entrada ao Brasil. Em setembro de 2022, o governo federal mudou as regras para a entrada de viajantes no país com a publicação de uma portaria interministerial, passando a cobrar a apresentação do comprovante de vacinação ou de um teste negativo para a Covid-19 para os visitantes de acesso ao Brasil. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, aprovou a incorporação de mais um tratamento do câncer de tireoide ao rol de procedimentos e eventos em saúde. A atualização é a terceira da lista de procedimentos obrigatórios dos planos de saúde em 2023. A cobertura do procedimento com mesilato de lenvatinib é válida a partir do dia 3 de julho e apenas para pacientes em que a cirurgia e a radioidoterapia não tenham sido efetivos. Os tumores na tireoide são considerados os mais comuns em se tratando da região da cabeça e do pescoço. A agência já havia incluído em maio 2 novos tratamentos contra o câncer de ovário e de próstata metastático. A lista de coberturas obrigatórias dos planos de saúde inclui terapias, exames, procedimentos e cirurgias e atende às doenças listadas na Classificação Internacional de Doenças, o CID, da Organização Mundial da Saúde. E olha só, o endividamento de pessoas com mais de 60 anos explodiu no Brasil nos últimos 4 anos. O mapa de inadimplência e negociações da Serasa indica as razões desse crescimento. A nossa repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Entre abril de 2019 e o mesmo mês de 2023, o número de inadimplentes com mais de 60 anos no país cresceu 33%. Isso quer dizer que houve um acréscimo de 3 milhões e 400 mil endividados dessa faixa etária nesse período. E o valor médio das dívidas dessas pessoas é de R$ 4.360. De acordo com o levantamento, as maiores dívidas dos idosos em abril deste ano eram com contas básicas de água, luz, gás, quase 40% do total. Depois vem os bancos e cartões e, na sequência, financeiras e leasing. Segundo a avaliação da Serasa, os empréstimos consignados estão entre os fatores que mais contribuíram para o aumento das dívidas entre os mais velhos. Isso porque depois do início da pandemia, muitos recorreram aos empréstimos para ajudar a família. E aí, com parte dessa renda comprometida com os consignados, as contas básicas do dia a dia acabaram ficando para trás. A pesquisa mostra que, embora o crescimento da inadimplência tenha realmente sido maior entre os mais velhos, eles não formam o maior grupo de endividados no Brasil. As pessoas com mais de 60 anos representam um pouco menos de 18% dos cerca de 71 milhões de inadimplentes existentes hoje no país. E olha só, saiu mais uma pesquisa sobre as expectativas para o Dia dos Namorados deste ano, no próximo dia 12 de junho. Para o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da FEComércio e o SEBRAE, o movimento deverá crescer mais de 50% em relação a 2022. O Dia dos Namorados é uma das datas mais lucrativas dentro do comércio varejista de Dourados.
Com o setor se recuperando de anos turbulentos de pandemia da Covid-19, a data é tratada com bastante expectativa pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Dourados. Todos os anos o comércio se prepara para essa data, né, com as suas vitrines, organizando suas vitrines, com vitrines bonitas, chamando a atenção do consumidor para esse momento. Então é uma data muito especial para o comércio e todo o comércio vende muito bem, aquece bastante o mercado nesse momento. Considerando a expectativa positiva para o período, o comércio deve aproveitar para aumentar o seu faturamento. E algumas dicas são importantes para os empresários impulsionarem as vendas dos seus produtos. Ele deve fazer os anúncios, né, que hoje se usa muito rede social, televisão, todo tipo de mídias, para que o consumidor venha até a loja. Não esqueça do momento, da data, né? Não basta oferecer produtos alinhados com o desejo dos clientes se os preços de venda são poucos competitivos. Por essa razão, é interessante oferecer descontos ou benefícios para atrair mais consumidores e vender mais no Dia dos Namorados. É um momento que, às vezes, se o que está presenteando está desprevenido, né? Um crediário, um parcelamento no cartão, isso atrai também o consumidor para a sua loja, né? Então, facilitar para que o consumidor consiga dar esse presente e satisfazer a pessoa amada aí com um belo presente de Dia dos Namorados. Na pesquisa de intenção de compras do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da FEComércio NS e Sebrae, aponta que neste ano o Dia dos Namorados deve movimentar um montante 56% maior do que em 2022. De um gasto médio de R$ 431,65. São referentes aos presentes R$ 234,17 e R$ 197,48 referem-se às comemorações. Quando falamos em gasto médio, o destaque principal fica para os presentes. Por isso é preciso estar atento aos fatores que vão definir as compras para traçar uma boa estratégia de vendas. Desta vez, a qualidade foi apontada como fator preponderante por 38,37% dos entrevistados, seguida da escolha do parceiro, 34,76%, e as vitrines, com 17,7%. As propagandas seguem praticamente empatadas com as dicas de familiares. Quanto ao presente escolhido, se sobressaem as roupas, com 29,31%, perfumes, com 25,54% e calçados, 14,99%. Outro ponto de atenção para o comerciante é que 68,26% vão pagar à vista, por isso esperam desconto. 30,65% pretendem parcelar as compras e para 8,54%, o atrativo principal para concretizar a compra será um bom atendimento. Lucimar trabalha nessa loja de artigos de presentes e acredita que criar um diferencial é o segredo para boas vendas nessa data. Uma infinidade de produtos que vai agradar tanto o homem quanto a mulher, né? E como eu falei, né? A gente dá ideias também. Se você não sabe muito o que dar, vem aqui e a gente ajuda. Esse é o diferencial também para cativar os clientes, né? Isso mesmo, às vezes as pessoas chamam no WhatsApp, a gente manda as fotos também, as pessoas não sabem o que dá, a gente manda foto, manda preço, faz o orçamento, monta a cesta, mostra como ficaria, né? A pessoa já tem uma ideia. Então, assim, não tem desculpa para não dar o presente para o seu amado, para a sua amada. São inúmeras lojas e muitas opções para presentes. Cada estabelecimento busca uma forma de atrair seus clientes. Nessa loja de óculos, por exemplo, a divulgação dos produtos pelas redes sociais são intensificadas, assim como as condições de pagamentos se tornam bem atrativas. A gente está com bastante animado esse mês. A gente pretende, no mês de junho, né? Fazer umas promoções para o Dia dos Namorados, fazer uns investimentos, mas o mercado, o comércio vai aqui dar uma aquecida assim, a expectativa é grande. O nosso ramo mais assim, nós está na rede social, né, que é Instagram, Facebook, promoção, esse tipo de coisa que a gente chama para chamar o cliente. Que o Dia dos Namorados aqueça o comércio e, claro, os corações dos que vão compartilhar essa data ao lado de quem ama. E olha só que bacana, na Suíça existe um profissional para guiar visitantes a sentir cheiros, o sommelier do ar. Um perfumista desenvolveu habilidades trabalhando aí durante anos na indústria das fragrâncias e decidiu apostar nessa função um tanto inusitada. Vamos ver. Quem nunca passou por algum lugar e sentiu aquele cheiro de ar puro, grama molhada, de flores? Lá na Suíça,
Patrick Stabler decidiu apostar neste ramo de degustação de aromas e se tornou o primeiro sommelier de ar a conduzir os visitantes pelas montanhas do Cantão dos Grisões, no leste do país. A proposta dos passeios é a de que Stabler ajude os turistas a sentirem os aromas distintos e únicos da região. Qualidade do ar, altitude, temperatura, umidade e outros fatores técnicos são explicados pelo perfumista suíço para justificar a diferença daquele local específico. O tour promete incluir várias sensações olfativas, como respirar um vasto leque de aromas de madeiras, produtores de mel e também arbustos frutíferos. Patrick acredita que o olfato é subestimado, já que é o sentido mais importante para ele, mas que só pode ser atingido no seu subconsciente, pois essa é a maneira mais intensa de você construir uma memória. Segundo ele, os cheiros guardados no seu cérebro podem trazer lembranças a qualquer momento. Muitas coisas lindas passam de maneira inconsciente pelo nosso nariz, inclusive o amor. Mas é claro, o tour tem o olfato como principal sentido, mas também inclui um agrado ao paladar. Há uma parada para um almoço preparado por um chefe somente com ingredientes produzidos na região, inclusive com o uso de alguns frutos coletados pelos turistas no caminho. Sobre valores, o passeio com algumas horas de duração custam a partir de 50 francos suíços, cerca de R$ 274. E veja a seguir, Portugal vive secas extremas e vai racionar água no sul do país. E ainda, Parque do Ibirapuera em São Paulo inaugura arena para incentivar prática esportiva. Nós voltamos em instantes. Até já! Nós estamos de volta. O Ministério do Meio Ambiente de Portugal anunciou que vai racionar água no sul do país. A medida afeta a região turística do Algarve, que sofre com uma forte seca. De acordo com o governo, nos reservatórios de Odeleite e Beliche, o uso da água para agricultura e campos de golfe vai ser reduzido em 20%. Caso os jardins ou campos de golfe tenham sistemas de reutilização de água, o percentual de racionamento chegará a 50%. Segundo o governo, 36% do território português sofre no momento com secas graves ou extremas, em especial nas regiões do Alentejo e Algarve, no sul do país. De acordo com o Observatório Europeu Copérnicos, 91,9% do território português está sendo afetado pela seca e 25,8% em estado de alerta. A Península Ibérica é a região da Europa mais afetada por este fenômeno. O número de pessoas ricas diminuiu e suas fortunas registraram a maior queda em 10 anos. A guerra da Ucrânia, a inflação e as taxas de juros dos bancos tornaram 2022 um ano muito difícil economicamente. Os dados foram divulgados por um estudo internacional. O número de ricos no mundo, definidos pela Capgemini como pessoas cujo dinheiro disponível supera $1 milhão, foi reduzido em 3,3% em 2022 e caiu para 21 milhões de pessoas. O montante das fortunas também foi diminuído, com o patrimônio total estimado em $83 bilhões, 3,6% a menos que no ano passado. A guerra na Ucrânia e as consequências no planeta, assim como a disparada da inflação e altas das taxas de juros dos bancos centrais, tornaram 2022 especialmente difícil a nível econômico. O estudo afirma que há necessariamente uma relação entre a mudança dos índices das ações, que registraram uma queda líquida, e os das fortunas, uma vez que esses patrimônios são cada vez mais constituídos por ativos financeiros. Algumas das maiores fortunas do mundo desaceleraram a progressão no ano passado. Entre elas, a maior de todas, de Bernard Arnault, proprietário da Louis Vuitton Moët Hennessy, e a de Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. As fortunas das pessoas situadas na África, na América Latina e no Oriente Médio evoluíram graças aos resultados sólidos dos setores de óleo e gás, cujos preços dispararam depois do início do conflito na Ucrânia. E o primeiro-ministro do Japão anunciou um plano de ajuda para as famílias no valor de $25 bilhões, o equivalente a mais de 127 bilhões de reais. O investimento é voltado para salvar a queda de natalidade no país.
Com duração de 3 anos, o plano prevê um aumento das ajudas diretas aos casais, apoio financeiro à educação dos filhos e ao pré-natal, além de promover horários de trabalhos flexíveis ou licença para os pais. As medidas buscam combater o colapso na taxa de natalidade, que caiu para um piso sem precedentes. A intenção é aumentar a renda dos jovens e a geração que está na idade de criar crianças, declarou Fumio Kishida em uma reunião com ministros, especialistas e empresários. O Japão, com 125 milhões de habitantes, registrou menos de 800 mil nascimentos em 2022, o número mais baixo desde o começo das estatísticas. Ao mesmo tempo, a proporção de idosos na demografia do arquipélago aumentou. O plano levantou críticas, já que até o momento não foram especificadas as fontes do financiamento. E olha só, nos Estados Unidos, um cãozinho recebeu um diploma universitário por frequentar a faculdade junto com sua tutora cadeirante. É isso mesmo, Justin é um cão-guia, uma mistura de labrador com golden retriever. Grace Mariani se formou em educação na Seton Hall University, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. E Justin, vestido a caráter para a ocasião, com uma beca azul no estilo canino, recebeu o diploma dele na boca. Pelas redes sociais, a universidade homenageou Justin por frequentar assiduamente as aulas desde o começo do curso. Simpático, o cãozinho retribuiu o carinho dos professores abanando o rabo, enquanto a formanda Grace, que quer trabalhar com educação e ensino inclusivo, se mostrou radiante. E de volta ao Brasil, olha só que bacana, você vai conhecer agora um espaço recém-inaugurado no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, que oferece ao público de forma gratuita atrações de diferentes eras do esporte mundial. É isso mesmo, sem esquecer do passado das modalidades, a mostra também aponta para as tendências do futuro. Para os amantes do esporte, São Paulo agora tem uma casa. A Arena Centauro foi inaugurada recentemente no Parque do Ibirapuera, um dos lugares mais emblemáticos da cidade quando o assunto é atividade física, lazer e bem-estar. Em 2022, mais de 18 milhões de pessoas passaram pelo parque. O novo espaço tem 3 andares e aproximadamente 1.000 metros quadrados, inteiramente dedicados ao mundo e à cultura esportiva, com uma série de experiências e serviços gratuitos. A Arena pretende construir uma conexão com o público para incentivar a jornada esportiva por meio de um estilo de vida mais saudável e a adoção do esporte como entretenimento. Além das exposições, o local também tem serviços grátis, incluindo empréstimo diário de artigos esportivos como bolas, traves e coletes. E uma oficina para reparos de equipamentos, como skate e bicicleta. O espaço também foi criado para promover exposições itinerantes. A primeira delas estará disponível até o fim do ano e propõe um mergulho interativo e sensitivo na história do esporte. E falando de exposições itinerantes, foi feita uma homenagem aos 60 anos de uma conquista histórica do esporte brasileiro, o bicampeonato mundial de basquete masculino. No dia 25 de maio de 1963, a seleção brasileira sagrou-se campeã ao vencer os Estados Unidos por 85-81 no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Quem nos acompanhou durante a visita foi o diretor de marketing da Centauro, Gustavo Milo. Para a gente é uma honra, né, receber uma taça como essa, exposta pela primeira vez, né, a Confederação Brasileira nos deu essa honra de expô-la aqui na Arena. Para a gente é muito representativo, porque o Brasil, na época, né, era uma grande potência no basquete mundial, estava defendendo o título e confirmou o título no Rio de Janeiro, né, com os nossos grandes ídolos, estão vivos até hoje, dos quais foram homenageados. Além da taça, estiveram expostas fotos do torneio, pôsteres originais da época, uma réplica do uniforme da seleção brasileira e itens ainda mais raros, como algumas súmulas dos jogos. E olhando para o futuro, também foi destaque a taça da edição de 2023 do Mundial, que será realizado entre agosto e setembro nas Filipinas, Indonésia e Japão. Mas a Arena oferece ao público histórias ainda mais remotas do esporte. Quem explica pra gente é o Gustavo.
A gente vê uma história de 60 anos, agora uma história, na verdade, do século XVIII, século XIX, né? A gente tem um espaço super amplo, a gente conta várias histórias dessa era, do qual eu dou destaque especialmente para essa ativação que está aqui atrás da gente. Aqui é uma ativação, aqui é um esporte, né? Na verdade, uma prática esportiva chamada de Cunahate, né? Praticada pelos indígenas no Brasil. Foi o primeiro esporte identificado no Brasil, então é muito legal que a gente consegue aqui exemplificar quase como se um cabeçobol, onde o consumidor pode brincar com a bola, jogando contra o adversário e quem derrubar perde. Em mais uma viagem no tempo, chegamos a outro período histórico retratado na exposição esportiva. A gente saiu, né, de uma era onde o esporte nem era considerado esporte, né, uma era antes de Cristo, século XV, XVI. Aqui a gente já começa a pegar um século mais novo, XVIII, XIX. A gente fala sobre automobilismo, sobre ciclismo e sobre o rugby. E todas as ativações têm que ter uma razão por estar, né? Primeiro, tanto o automobilismo quanto o ciclismo tem uma participação na mobilidade, né, do ser humano nesses séculos. As carruagens, né, as bicicletas vieram evoluindo e o rugby também tem uma razão, porque o rugby deu origem, né, tanto ao futebol que a gente conhece quanto ao futebol americano. Chegamos agora a um momento que ilustra as grandes conquistas femininas no esporte. Gustavo, fala pra gente sobre essa sessão aqui da exposição. Acho que a sessão faz parte, né, dessa grande era do esporte, onde a gente aborda desde o atletismo, né, como esporte olímpico, o skate, um recém-esporte olímpico, e aqui o mais importante, né, a gente traz visibilidade para os grandes feitos das mulheres, que as mulheres começaram a ser incluídas no universo do esporte. Nesse momento, a gente traz os principais feitos delas. Tem 6 grandes recordes femininos, sendo que 2 delas aqui são brasileiros. Então é uma forma, de fato, a gente representar essa entrada da mulher no esporte, da representatividade dela no esporte mundial. E afinal, qual será o futuro do esporte? O Gustavo vai responder pra gente aqui, apresentando mais detalhes da exposição. Falar o futuro do esporte, né, seria muita pretensão da minha parte, mas o mais legal dessa parte da exposição é que a gente faz essas provocações, né, sobre o esporte por meio da tecnologia, né, o para-atletismo usando toda a parte de tecnologia, né, para melhorar a performance dos atletas. A gente traz muitas provocações sobre, desde nanotecnologia, sobre o VAR. Então a gente traz uma série de elementos nesse espaço que fazem esse tipo de provocação ao consumidor final. Nossa visita chegou ao fim. Mas para você que quer aproveitar cada experiência da Arena, o Gustavo Milo faz um convite. Convido vocês que estão em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, a Arena Centauro aberta em subsolo todos os dias, das 8 às 8. Esse andar de exposição e o andar de cima de quinta a domingo, das 10 até as 8 da noite. Muito bacana, hein? Bacana, hein? Para quem gosta de esporte, né, Ju? Com certeza, tem que incentivar, né, a prática de esportes. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia, ótima noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã.